passado. Foi retrasado, né? Eu creio que alguns recordam o pastor Júnior, não conheciam a esposa dele, por gentileza, Carolina, nossa irmã Carolina, esposa do pastor Júnior. Né? Eles são lá de Birigui, interior de São Paulo. São amigos do pastor Inácio já há um tempo considerado, né? E a gente só conhecia de ouvir falar, né? E realmente, quando a gente pôde conhecê-los, a gente pôde comprovar que realmente são pessoas de Deus e nós nos sentimos muita vontade por estarmos no mesmo espírito, né? Aleluia. Muito obrigado. Pode se sentar. Já o pastor Júnior, por gentileza, né? Estará conversando conosco, falando da palavra de Deus, que é a melhor conversa que nós podemos ter é a palavra de Deus, né? Por favor, cadê o... Traz uma brinquinha ali, sabe? Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Rever aqui o pastor Gisiel, Marluz, missionária. Também rever alguns irmãos. Eu não sei se todos estavam aqui. Eu já vim aqui 2 vezes, né? Mas alguns eu lembro que estavam, né? Alguns que nós já estabelecemos em uma amizade, e também conhecer outros que estão aqui nesta noite. É sempre bom estar aqui no Japão. É um país que nós aprendemos a amar também, amar os irmãos que aqui estão. E chegamos aqui dia 8, né, semana passada, e segunda-feira, se Deus permitir, já estaremos retornando. E nós trazemos saudação lá da nossa igreja, eu e minha esposa, Carolina, trazemos saudação da nossa igreja lá em Birigui, Assembleia de Deus. Tem alguém de Birigui, além da Marlúcia, né? Mais alguém que conhece Birigui aqui? Só de passagem. Só de passagem, pelo menos conhece, né, irmão? É uma alegria estar aqui com os irmãos e também trazer essa saudação do povo de Deus que está lá em Birigui. Lá tem uma igreja feliz, alegre, como os irmãos aqui. O mesmo Deus que está aqui está lá, e as mesmas bênçãos que o Senhor tem para nós lá, Ele tem também para nós aqui. Estar aqui no Ministério Bereano, o pastor Inácio é o presidente, que é um amigo, é sempre uma alegria. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, prometo que serei breve, no máximo. Agora é 8h30, né? No máximo até 11 horas, 11h30. Amém, irmãos? No horário de prazer. João capítulo 9 é o texto que o Senhor colocou no meu coração. Quero compartilhar convosco nesta noite. João capítulo 9. É para... Quantos minutos, pastor? Fica à vontade, né? É feriado ainda. Se eu ficar falando aqui até 11 horas, todo mundo vai embora, né? Só minha esposa que não vai, porque é longe, lá, Birigui é longe, né? Mas os outros vão. João capítulo 9, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo.
Então os vizinhos, aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Quantos podem dizer amém? Amém. Está aqui este texto sagrado, bastante conhecido de toda a igreja, de todos os irmãos. E o Senhor tem colocado ao meu coração para compartilhar convosco uma palavra, para que o nosso culto ele seja um culto completo. Nós precisamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus é ela que transforma, ela que nos lava, nos purifica, é ela que muda a nossa vida. Na medida que nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos recebendo de Deus a direção, a luz, a orientação, para podermos resolver, com a ajuda de Deus, os problemas que nos afligem. Porque todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos anseios, as lutas do dia a dia. Todos nós temos os nossos problemas a serem solucionados. E Jesus, ele veio ao mundo para atender essas pessoas, as pessoas problemáticas. Não espere você que a igreja vai ser composta de pessoas que não têm problemas, porque na realidade todos nós estamos envolvidos em problemas diários. E a razão de estarmos aqui é porque nós temos dificuldades e problemas que não podem ser resolvidos por nós mesmos. Mas Jesus é aquele que se manifestou, como diz lá em Lucas, capítulo número 4, eu quero ler convosco, para nós fundamentarmos a nossa reflexão. Lucas capítulo número 4, quando Jesus ele voltou para a Galileia, e a Bíblia diz que ele, chegando em Nazaré, onde ele foi criado, ele entrou num dia de sábado, segundo a sua tradição, o seu costume. Ele entrou numa sinagoga e levantou-se para ler. E quando ele levanta para ler, naquela reunião, naquele culto, vamos assim dizer, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, capítulo 4, e o versículo de número 18, que eu quero ler convosco. Quando ele pega o livro do profeta Isaías para ler para aquelas pessoas que estavam na sinagoga, Jesus começa a ler uma profecia que 700 anos antes alguém tinha dito a respeito dele. E este alguém era o profeta Isaías, como diz aqui o texto. E Jesus diz então: o Senhor, o Espírito do Senhor, versículo 18, é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Naquele momento, naquele sábado, Jesus diz para aquelas pessoas qual seria a formatação do seu ministério, qual seria a maneira, a característica do seu ministério. O ministério de Jesus não era voltado para as pessoas mais importantes da sociedade, não era voltado para os príncipes da época, embora eles também pudessem encontrar Jesus, se assim desejassem. O ministério de Jesus não era voltado para as pessoas que se achavam sem problemas e sem dificuldades. Mas o ministério de Jesus era, é e sempre será para aqueles que precisam de um milagre em sua vida. Pois ele diz aqui: eu fui enviado para ungir, eu fui ungido para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração. E ele começa a descrever várias características e vários tipos de pessoas para as quais ele foi enviado. E nesse grupo de pessoas está eu, está você também. Nós estamos aqui
e às vezes aparentemente estamos bem, mas na realidade todos nós temos as nossas dificuldades. E Jesus veio para mim e para você. Em primeiro lugar, para nos salvar. Quem crê que Jesus é o nosso Salvador? Amém. Essa é a maior bênção que Ele nos prometeu e nos concede. Mas não é só isso. Além da salvação, no dia a dia Jesus Ele está nos atendendo, nos socorrendo. Ele está nos observando e atento às nossas necessidades. E eu creio, meus irmãos, que nesta noite não é diferente. Jesus, aquele Jesus que estava lá na sinagoga, e que Lucas registra no capítulo 4, o Jesus de João, capítulo 9, é o mesmo que está aqui hoje, porque Hebreus escreve, o escritor aos Hebreus diz, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele fez uma promessa, antes de voltar aos céus, após a sua ressurreição, Ele disse para os seus discípulos, para a sua igreja, para mim e para você, Ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu tenho uma notícia boa para você nesta noite. Jesus está conosco, Jesus está aqui. Você já percebeu a presença dele aqui? Você já tem essa convicção no seu coração de que Jesus está neste lugar? E onde Jesus está, alguma coisa diferente acontece. E lá onde eu li com os irmãos, em João capítulo 9, nós vemos aqui a presença de Jesus mudando a vida de um homem, assim como era costume no ministério de Jesus. Jesus ia passando pelas cidades, pelas aldeias, pelas vilas, vilarejos, e ele encontrava as pessoas necessitadas e ele resolvia os problemas, as dificuldades dessas pessoas. E neste lugar, neste momento, no capítulo 9 de João, voltando lá ao início, diz a Bíblia que Jesus, ele ia passando, porque Jesus não parava, ele caminhava, ele desenvolvia o seu ministério viajando pelas cidades, como eu já disse, e mais uma vez Jesus ia passando, e na sua trajetória ele viu um homem que era cego de nascença. E aqui eu já quero compartilhar algo aos irmãos. Ser cego naqueles dias era muito mais difícil do que hoje. Hoje ainda é. Mas hoje, o avanço tecnológico, os direitos para com essas pessoas que têm algum tipo de deficiência são muitos, e elas têm as suas facilidades, o que é direito e justo para essas pessoas. Mas naqueles dias era muito difícil por duas razões principais. Primeiro, porque ainda não havia o avanço tecnológico que temos hoje. Eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Eram pessoas que não tinham recursos do governo para poderem ter uma vida digna. Ser cego naquele dia era algo, na realidade, aterrorizante. E um outro motivo era porque, segundo a concepção dos judeus daquela época, alguma pessoa que tivesse deficiência, doenças, por exemplo, paralíticos, cegos e outro tipo de enfermidade dessa natureza, para aqueles judeus, essas pessoas tinham sobre si uma maldição. Os judeus, que eram normais, entre aspas, eles olhavam para essas pessoas como pessoas malditas e marcadas por Deus, devido a algum tipo de pecado que ela havia cometido, ou até que os seus pais haviam cometido. Então aquele homem vivia numa situação deplorável, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista espiritual, na visão dos judeus daquela época. Mas Jesus, passando por aquele lugar, Jesus vê aquele homem. E eu quero que você ouça isso que eu vou te falar agora pelo Espírito de Deus. Embora não seja nada novo, mas eu quero te lembrar sobre isso. Jesus, Ele nos vê. Às vezes você está em um ambiente que ninguém te vê. E quando eu digo ver, eu não estou falando apenas essa visão comum que nós temos, como eu estou aqui olhando para os irmãos. Mas quando eu digo ver, eu estou dizendo em dar atenção. Alguém que passa a valorizar você e dar atenção às suas necessidades. Conversando com o irmão agora aqui no Japão, ele disse lá
talvez algo até da própria cultura do país, dessa situação que alguns vivem que de repente não são vistos, nem pelo vizinho da direita, nem pelo vizinho da esquerda, embora isso não seja mais característica do Japão ou de outro país como o Japão. No Brasil mesmo a gente já vê uma sociedade assim indiferente, uma sociedade que as pessoas moram ao lado das outras, 1 ano, 2 anos, e ninguém sabe o nome, ninguém conhece as necessidades, por várias razões, pela frieza do amor que é bíblico, né? Por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus, o amor de muitos se esfriará, tanto no sentido da igreja, como também da sociedade de modo geral. E a gente vê que há uma indiferença na sociedade. As pessoas não observam, as pessoas não atentam para as nossas necessidades. E nós também somos assim. Nós, se não tomarmos cuidado, também passamos a agir assim, olhando para os outros todos os dias, mas sem observar, sem atentar, que de repente lá tem alguém que precisa de uma mão amiga, precisa de uma ajuda, como este homem aqui precisava. Quantas pessoas, pastor Jaziel, não passaram por este homem e olharam para este cego, mas olharam com um olhar de desprezo, olharam com um olhar repugnante, de desdém, um olhar de reprovação, de discriminação e de tantas outras palavras parecidas como essas. Quantas pessoas que olharam para aquele homem e fizeram daquele homem um motivo até mesmo de risadas, de sarro, como a gente vê na sociedade atual. Mas naquele dia a história daquele homem estava prestes a mudar, porque passaria por ele, não um simples homem, mas passaria por ele Jesus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Senhor. Quantos podem glorificar o nome desse Jesus? E a Bíblia diz que Jesus, passando, viu aquele homem. Mas o interessante, dentro dessa linha de raciocínio ainda, é que não foi só Jesus que viu aquele homem. Jesus não andava sozinho, ele andava com seus obreiros, os seus discípulos. No versículo 2 diz que os discípulos perguntaram para Jesus. E se eles perguntaram isso que nós vamos ler aqui agora no versículo 2, é porque evidentemente eles também viram aquele homem. Assim como Jesus viu, eles também viram. Só que a visão de Jesus foi uma, e a visão dos discípulos foi outra. Olha o que eles perguntaram para Jesus, versículo 2, acompanhem comigo. Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Olha a visão daqueles homens, que não eram judeus comuns, eram homens que andavam com Jesus. Eram os discípulos de Jesus, que acompanhavam Jesus todos os dias. Enquanto Jesus olha para o homem com um olhar transformador, um olhar de amor, que nós vamos ver aqui mais adiante, os discípulos também olham, mas os discípulos fazem uma pergunta repleta de preconceito, repleta de pensamentos, conceitos equivocados, quando eles dizem, quem pecou? Foi este? Interessante, irmãos, que eles nem se preocuparam em saber a identidade daquele homem, mas apenas apontaram, foi este? Ou foi os seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? Uma pergunta intrigante, que algumas igrejas na atualidade ainda pregam essa doutrina de que se alguém está sofrendo, é porque pecou. Se alguém está em alguma situação ruim, é porque pecou. É claro que o pecado ele traz sofrimento. É claro que o pecado traz consequências ruins. Mas nós não aprendemos pela Bíblia que todas as pessoas que estão com algum tipo de sofrimento é devido a um pecado específico que gerou aquele sofrimento. Não é assim que nós aprendemos. Nós aqui temos sofrimentos. Quem sofre aqui, levante a mão. Eu vou levantar as duas. Tá? Quem tem problema financeiro aqui, levante a mão. Vou levantar as duas. É um sofrimento do mundo moderno, não é? Problemas de saúde, problema com família. Acho que ninguém tem aqui no Japão, casal não briga, né, irmãos? Amém, irmãos? Ninguém falou amém por quê? Problemas de relacionamentos, problemas, sofrimentos lá na empresa, enfim, até dentro da igreja. Talvez aqui não tenha, né, pastor José?
Mas lá na nossa igreja tem também sofrimentos, problemas dentro da própria comunidade cristã. E a gente que enfrenta problemas, a gente que sofre, de repente a gente é vítima de preconceitos, de palavras que alguém fala, cheias de conceitos equivocados, palavras que alguém fala simplesmente para nos ofender, nos atacar, e alguns dizem assim: está pagando, está sofrendo, está pagando, está sofrendo, deve estar em pecado. Você já deve ter ouvido, escutado isso. Está enfermo, deve ser algum pecado. Lembra dos amigos de Jó? Amigos, eram amigos, irmãos, mas fizeram um conceito errado da situação de Jó. Jó sofrendo, inclusive o livro de Jó tem como tema: por que o justo sofre? É o tema do livro de Jó. Jó sofrendo, enfermo, não porque havia pecado, porque a Bíblia diz que ele era homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas ele estava sofrendo porque Deus permitiu aquela provação, para que houvesse ali a glorificação do nome de Deus através da vida de Jó. Olhe para mim e ouça essa palavra de Deus ao seu coração. Suporte o sofrimento. Não se importe com as críticas, com os olhares preconceituosos. Vença em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, que é aquela palavra que Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente cita esse versículo, logo vem à mente o poder conquistar todas as coisas. Mas não é bem isso que Paulo fala. Paulo fala anteriormente, ao versículo 13, das dificuldades, das lutas, dos sofrimentos que ele, Paulo, enfrentou. E aí ele diz no versículo 13, do capítulo 4 aos Filipenses: eu tudo posso, porque Cristo está comigo. Seria como se ele dissesse uma linguagem mais atualizada, né? Eu posso suportar todos os sofrimentos, porque eu não estou sozinho. Receba essa palavra de Deus no seu coração. Você não está sozinho. Você crê nisso? Se você crê, levante as suas mãos um pouquinho. Libere aí uma palavra de adoração a Deus. Eu gosto de interagir com a igreja, mas eu te peço agora, em nome de Jesus, por alguns minutos, libere uma palavra de louvor e adoração a Deus, porque o Senhor está comunicando ao seu coração agora que você deve suportar. Quem sabe alguém entrou aqui nesta noite e já não aguenta mais os olhares preconceituosos, as palavras mal intencionadas de alguém a respeito do seu sofrimento, da sua angústia, da sua luta. Mas Jesus está olhando para você hoje, não com um olhar de reprovação. Jesus está olhando com um olhar de amor, de compaixão. Glorifique o nome dele, porque ele é aquele que nos observa, é aquele que nos acompanha. Mas os discípulos, irmãos, apesar de crentes andando com Jesus, eles eram meio problemáticos. Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, e Jesus já interrompeu logo aquela discussão teológica. Porque às vezes a gente está sofrendo e tem gente fazendo discussão teológica a respeito do nosso sofrimento. E os discípulos estavam querendo ali arrumar uma discussão teológica para descobrir a causa, a razão, o porquê do sofrimento e da cegueira daquele homem. Pense bem comigo. Quando eu falo esse texto, eu me lembro daqueles socorristas que, quando vão atender um acidentado, alguém que foi atropelado, se envolveu num acidente, eles chegam ali, e qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles vão interrogar a pessoa: por que você estava aqui, rapaz? Por que você não atravessou na faixa do pedestre? É assim que eles fazem? Não. Eles chegam e vão socorrendo. Depois, os fatos serão apurados por quem tem o direito e a competência disso. Mas o socorrista é aquele que chega e não quer saber o que aconteceu. Ele quer socorrer alguém que está ferido, alguém que está machucado e pode até morrer. Assim é Jesus. Você que entrou aqui nesta noite, Jesus não está perguntando quais são as causas, os motivos do seu sofrimento. Jesus, ele quer te socorrer hoje. Aleluia. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho e consiga contemplar esse Jesus que está aqui para te socorrer. Jesus é aquele que nos socorre, que nos ajuda
Como diz o Salmo, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E eu sinto a presença deste Deus aqui, que é o nosso socorrista. Você pode glorificar o nome dele? Aleluia. Ele está aqui para nos socorrer. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, quem sabe se arrastando espiritualmente, quem sabe emocionalmente destruído, acabado, mas Jesus é o psicólogo, Jesus é o médico dos médicos, Jesus é aquele que nos socorre nos momentos da maior dificuldade da nossa vida. Ele está aqui nesta noite para nos atender, para nos socorrer. E eu quero dizer para você que o olhar de Jesus está sobre a sua vida. Olhe para mim um pouquinho agora. E eu vou dizer de novo. Veja bem o que eu estou dizendo. O olhar de Jesus está sobre a sua vida. Você crê? Você recebe esta palavra? Jesus interrompe aquele discurso teológico dos discípulos e ele diz no versículo 3: olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Comece a olhar agora o sofrimento que você está vivendo com um olhar positivo, espiritual, e veja Deus sendo glorificado através da sua vida. Porque amanhã ou depois alguém vai dizer: olha o que aconteceu com aquela pessoa, o que aconteceu com aquele jovem, com aquela jovem, com aquele senhor, com aquela senhora, e ele suportou, ele venceu. E alguém vai glorificar e ver as obras de Deus na sua vida. Então Jesus diz: olha, ele não pecou, nem seus pais. Jesus não estava dizendo que ele não tinha pecado. Jesus estava tão somente dizendo que aquele sofrimento não era em razão de um pecado específico. Ele era pecador como nós. Mas Jesus estava dizendo que aquele sofrimento era uma oportunidade para a manifestação da glória e das obras de Deus na vida dele. E aí no versículo 4, Jesus diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus quis dizer? Enquanto vocês aí, discípulos, ficam discutindo a causa do sofrimento dele, eu quero é trabalhar. Eu quero é fazer as obras daquele que me enviou. Eu quero é fazer um milagre na vida deste homem. E no versículo 5 ele diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E no 6, onde eu quero parar um pouquinho com os irmãos, ele diz assim: tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Aí Jesus resolve então agir na vida daquele homem. Jesus pode e quer agir hoje, na minha e na sua vida. E naquele dia Jesus resolve agir na vida daquele homem. Ele cospe na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Agora, irmãos, pense um pouquinho o método de Jesus. É estranho, não? É por isso que a Bíblia diz que os nossos caminhos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Porque às vezes a gente está sofrendo e a gente quer que Jesus use aquele método X. Alguns vêm até orar e já vão dando a receita para Deus, né? Senhor, faça isso, faça aquilo, desse jeito, daquele jeito. Mas Jesus faz do jeito que Ele quer. O método é dele. Diga comigo: o método é dele. Você crê no método dele? Por mais estranho que pareça. Quem sabe você está aqui no Japão, como eu vi agora há pouco, o irmão falando para mim, que veio para cá e aqui se converteu, né? E as coisas acontecem aqui, você se converte, Deus começa a trabalhar na sua vida, e você fica pensando: eu estava lá no Brasil, com tanta igreja evangélica, com tanta coisa, né, que poderia facilitar a minha conversão, e eu venho me converter aqui no Japão. O método é dele. É ele que usa o método do jeito que ele quer. E ele usou um método aqui diferente. E um método que a gente pode dizer que é até um pouco anti-higiênico, né? Ou por que não dizer muito anti-higiênico. Ele diz assim, ó: cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e passou nos olhos daquele cego. Mas aí no versículo 7 vem assim uma palavra: ele disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-os
e voltou o vento. Agora, e se o cego fosse questionar? Senhor, não tem um jeito mais fácil, não? Não tem um jeito melhor, não? Mas Jesus falou para ele, vai, lava-te no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele foi, pois, lavou-se e voltou o vento. O que a gente aprende aqui? Aquele homem, aquele cego, ele confiou na palavra de Jesus. Ele confiou no método de Jesus. E nesta noite, finalizando já essa simples palavra, eu quero dizer para você, confie no método de Jesus. Confie na palavra de Jesus. Quem sabe o que Jesus está falando, está mandando você fazer, é algo assim contra a lógica humana. Mas não se preocupe, porque o meu Deus, o seu Deus, não trabalha na lógica humana. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E você precisa ter essa fé para acreditar no método e na palavra de Jesus. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Você crê no método de Jesus? Você crê na palavra de Jesus? Com a autorização aqui do nosso pastor, eu queria finalizar essa palavra simples e objetiva, convidando você que crê que Jesus pode hoje mudar a sua história, que Jesus hoje está te olhando, está te observando, e que Jesus vai agir na sua vida. Você que crê, vem aqui, nós estaremos orando pela sua vida agora. Quem sabe o seu problema é de ordem familiar, financeira, ou até espiritual, não importa a causa, a razão, não importa o tipo de dificuldade. O importante é Jesus age na vida do ser humano. Jesus faz milagres. Jesus realiza milagres. Jesus fez um milagre na vida deste homem, que era visto por muitos como um homem que deveria viver eternamente, viver toda a sua vida condenado, amaldiçoado. Era um homem que, na visão daqueles judeus, não teria direito nenhum, deveria ficar à margem da sociedade. Mas naquele dia Jesus resolveu mudar a história daquele homem. Quem sabe alguém está aqui hoje e o diabo coloca na sua mente, não adianta, essa é a sua sina, porque muitos usam lá no Brasil esse ditado, essa é a sua sina, esse é o seu destino. Você nasceu assim, seu pai era assim, sua mãe era assim, seus avós eram assim, sua família era assim, e esse é o seu destino. Mas hoje Jesus te olha com um olhar restaurador, um olhar de compaixão, um olhar de amor. Os irmãos que ficaram aí atrás, me ajude em oração agora. Se for possível.